Olá, boa tarde. Lícia, boa tarde. Quanto tempo? Bem-vinda. Ótimo. Todo mundo me escutando bem no Instagram. O YouTube acredito que sim também. Ótimo. Obrigada, Lícia. Gente, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma live. E o tema da aula de hoje é o seguinte: eu vou falar sobre alguns ingredientes que fazem a diferença no resultado final dos seus pães e dos seus bolos sem glúten. Diferença positiva, que dão maciez, que dão umidade, que agregam valor nutricional, tá? E esses ingredientes que eu vou falar para vocês hoje, tem muitas pessoas que têm dificuldades em utilizá-los, né? Alguns ingredientes as pessoas têm dificuldades, outros as pessoas não usam, né? Não sabem que podem usar e que diferença grande que faz na receita, ou usam da maneira incorreta e acabam prejudicando o resultado final. Então é muito importante, eu vou falar sobre alguns ingredientes hoje que você vai conhecer de maneira mais aprofundada para aplicar nas suas receitas, tá? E aqui eu não vou falar sobre os ingredientes que a gente mais tem ali mais comuns na receita, como mix, líquido, né? Mix de farinhas, líquidos, gorduras. Então, o intuito da aula de hoje é não falar sobre esses ingredientes, e sim falar sobre esses ingredientes complementares que vão melhorar a textura das suas receitas consideravelmente. Quais são esses ingredientes, então? Vamos começar falando sobre o ingrediente ácido. Não sei se todos vocês conhecem e sabem sabem, né, se podem usar ou não esse ingrediente nas suas receitas. Vamos falar sobre goma xantana, sobre psyllium. Vamos falar sobre purês de batata, purês de tubérculos, de frutas. Vamos falar sobre bicarbonato de sódio, principalmente, né, focado mais nos bolos de chocolate. E por último, sobre farinhas ricas em gorduras e ricas em proteínas, tá? Então, todos esses ingredientes são ingredientes que complementam os nossos ingredientes básicos das receitas, o mix de farinhas, as gorduras, os líquidos, e eles entram para melhorarem, né, a qualidade das nossas receitas, de maciez, de umidade, de valor nutricional, tudo bem? Então é para isso que a gente usa esses ingredientes, e é muito importante a gente combinar corretamente esses ingredientes com os demais, os mais comuns nas receitas, para que a gente consiga sim substituir o glúten de maneira eficiente. Não adianta eu substituir o glúten, né, a farinha de trigo, por uma outra farinha sem glúten e achar que vai ficar a mesma coisa, porque o resultado final não vai ficar nem de longe parecido, tá? Então é importante a gente usar essa combinação de ingredientes para substituir o glúten e a farinha de trigo de maneira mais eficiente. Então vamos começar falando sobre o ingrediente ácido. Para quem não sabe, eu gosto muito de usar o vinagre. O vinagre é um ingrediente ácido. Você pode usar também o limão, o suco da laranja, né? O suco do limão, para agregar maciez às massas. De que maneira que o ácido contribui para as nossas massas, né? Agregando maciez e umidade. Porque ele ajuda na manutenção dos alvéolos, das bolinhas de ar dentro da massa. Como que é essa manutenção? Ele ajuda a deixar firmes. Então, a partir do momento que eu tenho uma bolha de ar que não rompe dentro da minha massa, eu não tenho a liberação nem do vapor da água que está ali dentro e nem do gás, concorda? Se eu não perco isso, eu mantenho isso dentro da massa. Então, é nesse ponto que o vinagre atua, que o ingrediente ácido atua. Ele atua mantendo as bolhas de ar intactas dentro da nossa massa, proporcionando uma massa mais volumosa, porque ela vai crescer mais, consequentemente mais macia, mais leve, mais cheias de furinhos. Sabe aquele pão, aquele bolo que a gente faz e fica todo cheio de alvéolo, de furinho? Devido a essas bolhas de ar que se mantiveram firmes dentro da massa, tá? Se eu tenho a bolha que estoura, eu não tenho os furinhos, eu perco esse ar da massa para o ambiente, essa umidade para o ambiente, e eu tenho como resultado final um pão que não vai ficar tão volumoso, um bolo que não vai ficar tão volumoso, e também que não vai ficar com um miolo tão macio e tão fofinho. Então, o ingrediente ácido é essencial. Eu uso em praticamente todas as receitas. É uma quantidade pequena. Você pode usar, por exemplo, de 5 a 10 gramas em um bolo médio de 200 gramas de ovos, em um pão de 700 gramas, você pode usar essa quantidade pequena que vai fazer um resultado excelente uma alteração maior, né? Vai te dar um resultado maravilhoso no final, tá? Então é importante usar o ingrediente ácido para agregar mais maciez, mais umidade para suas massas. Ele vai manter essas características dentro da sua massa através da manutenção das bolhas de ar, da manutenção dos alvéolos, tá? O outro ingrediente, a goma xantana. Eu sei que muitas pessoas
já sabem, já conhecem, né? Já sabem as funções, mas é importante destacar a importância desse ingrediente dentro da nossa receita sem glúten. O glúten ele é formado por duas proteínas, a gliadina e a glutenina. Esse conjunto de proteínas formadoras do glúten são responsáveis por darem elasticidade para a massa, dar extensibilidade para a massa sem ruptura, então eu estico a massa com farinha de trigo e ela não se rompe, né? Então o glúten tá ali para trazer muitas características boas. E aqui na nossa confeitaria e panificação sem glúten, a gente não tem uma farinha só que agregue nessa proporção, nessa quantidade, essa liga necessária. Então a gente precisa entrar com outro ingrediente para que a gente consiga um pão que não esfarele, um bolo que cresça bem, porque ela também contribui para o volume da receita, tá? Contribui para a umidade, contribui sim para a liga. A gente tem um bolo, um pão que não esfarela quando a gente usa a goma xantana da maneira correta, né? E essa goma xantana, então, ela ajuda na maciez, ajuda na umidade, ajuda a expandir o bolo e ele não rachar. Como? Através da formação de ligações, similar ao glúten, tá? Ela vai formar ligações, uma rede dentro de toda a sua massa e essa rede vai impedir que os gases e que a umidade saiam da massa. Como que eles sairiam? Com o rompimento das ligações, com o rompimento da massa. Então, por exemplo, nos pães, quando a gente deixa eles descansando por muito tempo, eles podem rachar, formar pequenas fissuras na superfície da massa. Se eu chego nesse ponto, eu já tenho perda de umidade e perda de gases por essas fissuras. Consequentemente, o meu pão vai ficar mais baixinho e mais seco, tá? Porque eu perdi ali para o ambiente, para o forno, umidade e maciez, umidade e gases. Então eu tenho prejuízo na massa por conta disso. E a goma xantana entra, né, nos nossos ingredientes ali para complementar então o nosso mix, que sozinho nem sempre vai ser suficiente, né? O mix quanto a farinhas de liga nem sempre são os suficientes, a menos que a gente balanceie muito bem esse mix e agregue outros tipos de ingredientes que também agreguem liga, para que a gente consiga retirar a goma xantana. Ela não é obrigatória, mas você precisa saber como substituí-la corretamente. Se você colocar sem goma xantana e não colocar nada ali para substituir, você vai ter um bolo e um pão que esfarela sim, que se rompe, que racha e que perde umidade e gases para o ambiente, tá? E tem prejuízo aí no seu resultado final. Então, a goma xantana é um agente de liga muito importante, mas nós temos outro também agente de liga, que é o psyllium. O psyllium também contribui para a maciez, para a umidade, também contribui para a liga, a manter os ingredientes unidos dentro da massa, depois que, né, a gente mistura tudo ali na batedeira ou na mão mesmo. Então, o psyllium, ele é rico em fibras, ele tem uma alta capacidade de retenção de líquidos por conta disso, por conta do excesso de fibras. Então, quando a gente usa o psyllium nas nossas receitas, a gente precisa sempre ficar de olho no ponto de hidratação da massa. A goma xantana também, porque ela também é rica em fibras, mas o psyllium é mais. Então, a gente precisa ficar de olho no ponto de hidratação para que a nossa massa não fique seca. Perceba só, esses ingredientes entram em complemento para melhorar as características das nossas massas. Só que, se eu coloco esse ingrediente e não adequo a quantidade de líquidos, por exemplo, no caso do uso do psyllium, eu posso ter um resultado final seco e duro, porque o psyllium absorve muitos líquidos. Se eu não dou condições para ele se desenvolver dentro da massa com a quantidade de líquido suficiente, ele pode causar prejuízos na minha massa. Então, o excesso, né, de cuidado ali tem que ter para você não perder, não prejudicar o seu resultado final. Tudo bem? Muito importante. Então, o psyllium, ele traz todas essas características maravilhosas, além de enriquecer nutricionalmente nossas receitas. É uma ótima opção para você reduzir o índice glicêmico delas, por exemplo, por conta do excesso, né, do elevado teor de fibras que o psyllium agrega às receitas. Então, se você quer reduzir o índice glicêmico dos seus pães, busque colocar o psyllium ali como agente de liga nas suas preparações, tá bom? Outro ingrediente muito legal de se usar nas receitas. Purês. Quem usa purê de batata doce, de batata, batatinha, né? De mandioca, de batata baroa, de inhame. Os purês são ingredientes muito legais para a gente agregar às nossas receitas sem glúten,
para que elas fiquem mais macias, mais úmidas, e também a gente consegue substituir parte das farinhas pelos purês, porque os purês têm amido, né? Então também é uma farinha, por isso que eles agregam ali mais maciez, mais umidade porque eles são pastosos, né? Então a gente consegue melhorar as características das nossas massas, tanto nutricionalmente quanto em característica palatável mesmo, né? De textura, de massa, de consistência na boca quando você morde. Então, o purê é muito legal para você fazer uso em suas preparações, principalmente em massas de pães, tá? O pão, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em fazer os pães, né? Porque ficam secos, ficam duros. Então, se você agrega um pouco de purê, você consegue melhorar as características dessa massa, você consegue deixar os seus pães mais macios e mais úmidos. E outra coisa importante dos purês e também do psyllium, quando a gente agrega com a quantidade correta de líquidos, é que eles são capazes de manter essas características de umidade, de maciez por mais tempo dentro das nossas massas. Então a gente faz um pão, por exemplo, um pão hoje, né, um pão de forma, por exemplo, faz um pão hoje e aí deixa ali na bancada até amanhã. Se você colocou purê de batata doce, por exemplo, se você colocou ali o psyllium como agente de liga, hidratou corretamente essa massa, você vai ter um pão amanhã com a mesma consistência de hoje. Ele vai estar bem macio, bem fofinho. Então é muito legal você usar os purês. Eu já vou passar as proporções, tá? Mais pra frente aqui, vou passar as proporções desses ingredientes que eu tô tratando com você, para você testar em casa, aplicar nas suas receitas. Eu sei que tem algumas receitas que não pedem esses tipos de ingredientes, mas você pode ir colocando aos poucos para você testar e verificar qual é o resultado final que ela te proporciona, né? A inserção desses tipos de ingredientes, tá bom? Próximo ingrediente que é legal de usar, e eu recomendo que use principalmente em bolos coloridos ou bolos de chocolates, que é o bicarbonato, tá? Bolo de chocolate, né? O bicarbonato de sódio, ele é um agente de fermentação, tá? Todo mundo sabe que ele fermenta as massas. Entretanto, ele tem uma ação muito fraca, né? Ele tem uma ação rápida, uma ação única, então você mistura o bicarbonato de sódio, por exemplo, na massa, ele já vai fermentar, é instantâneo. Vai, coloca, ele fermenta. Então, ele tem uma ação só, o que para bolos, por exemplo, não é uma coisa boa, porque a gente deixa o bolo assando por mais tempo, então é interessante a gente ter essa liberação da fermentação aos poucos, o que o fermento químico faz por conta da formulação dele, né? E também, como o bicarbonato tem a ação mais fraca, ele não pode não ter a capacidade de expandir tanto a sua massa dentro do forno, a sua massa de bolo, que é uma massa grande, é uma massa mais pesada, né? Eu preciso de mais força. Então, o fermento químico, para essa função de fermentação mesmo, é o recomendado. Agora, o bicarbonato, ele ajuda na coloração das massas coloridas, né? De bolo de chocolate, por exemplo, e também no sabor. Então, ele ajuda a acentuar o sabor do chocolate dentro das nossas massas de chocolate. Certo? E aí, quando a gente combina o bicarbonato de sódio com o vinagre, a gente tem uma explosão ali dentro, né? E quando combina o vinagre, o chocolate, né, ou o cacau em pó, por exemplo, que eu uso, mais o bicarbonato, a gente tem a acentuação do sabor e da coloração. Não sei se vocês sabem a história daquele bolo Red Velvet, sabe? O bolo veludo vermelho, né? Que ele é todo vermelhinho, coisa mais linda. Então, aquele bolo, ele surgiu lá no início, né, antigamente, por conta dessa interação entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, né, e o chocolate. Esses três ingredientes, eles deram uma cor avermelhada. Claro que não é o vermelho que a gente vê hoje em dia, né, porque hoje a gente tem corantes alimentícios vermelhos aí de todas as cores pra gente conseguir colorir a nossa massa. Mas lá antigamente não tinha. Então, eles conseguiram definir a coloração ali através dessa interação entre os ingredientes. Então, quando você vai formular uma receita, não é importante você saber o que cada ingrediente individualmente faz. É importante também você saber o que um faz quando interage com o outro. O que o vinagre faz, o que o bicarbonato faz. O que eles fazem juntos. Tá? Então, essa interação é importante. Foi a partir dessa interação que foi descoberto ali, né? Que foi inventado o bolo Red Velvet, o veludo vermelho, por conta dessa interação que surgiu uma cor avermelhada, tá?
Então, é interessante, olha que legal, é química, mas a gente precisa de química dentro das nossas massas. A gente precisa entender um pouco disso para saber o que é a interação entre o vinagre e a goma xantana fazem na massa, o que o vinagre e o bicarbonato, o fermento, fazem na massa. Então, é importante, porque a gente consegue melhorar a qualidade das nossas massas quando a gente conhece os ingredientes, tá bom? Muito legal isso. Não sei se vocês sabiam dessa história do bolo Red Velvet, mas é interessante. Então, o bicarbonato serve para isso e é mais focado para bolos coloridos e para bolos de chocolate, porque ele acentua a coloração e também o sabor, tá? E o último ingrediente muito importante para a gente colocar nas nossas receitas em complemento aos demais ingredientes dela e que agregam maciez, agregam umidade, valor nutricional, são as farinhas ricas em proteínas. Nós temos diversos tipos, né, de farinha sem glúten. E ricas em proteínas, nós temos muitas. A gente consegue colocar nas nossas massas tanto farinhas de estrutura rica em proteínas, quanto farinhas de liga rica em proteínas, quanto farinhas exatamente proteicas, né, que pertencem a esse subgrupo de farinhas proteicas. Então, falando rapidamente dos grupos de farinhas, a gente tem 3 grupos principais: estrutura, liga e maciez e leveza, né? Você já deve saber disso. E nós temos um outro subgrupo de farinhas proteicas. E dentro desse subgrupo estão principalmente essas farinhas que eu vou tratar com você, que são complementares aos demais ingredientes e que contribuem para a maciez e para a umidade. Exemplos de farinhas que atuam com essas funções dentro das nossas massas, principalmente: farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de castanha de caju, farinha de nozes, que é rica em gorduras, né? Farinha de macadâmia, de castanha do Pará. Então, todas essas farinhas de castanhas, farinha de amendoim, farinha de girassol, elas contribuem para a maciez, para a umidade no dia que você fez o seu pão e o seu bolo sem glúten, mas também para manter essas características na massa depois de 1, 2 dias, tá? Então, quando a gente coloca esse tipo de farinha no nosso mix, a gente melhora nutricionalmente e melhora também a qualidade, a textura das nossas massas sem glúten. Dentro do grupo de farinhas de estrutura, a gente também tem farinhas ricas em proteínas, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, farinha de grão de bico, que é uma das farinhas que mais tem proteínas agregadas, cerca de 16% da farinha de grão de bico é composta por proteínas. O que significa isso? Que em cada 100 gramas de farinha de grão de bico, 16 gramas são proteínas. Então, é uma farinha muito rica, que vai ajudar na composição do nosso mix e na melhora da qualidade de maciez ali e de umidade das nossas massas. O que é interessante? Você fazer uma combinação de farinhas, tá? Nunca adicione só um tipo de farinha de estrutura quando ela deixa sabor residual, por exemplo, como é o caso da farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico, ela deixa o sabor forte de grão de bico, né? Até para bolos, quando você vai usar, eu recomendo que você coloque uma proporção bem pequena, para você não afetar o resultado final quanto ao sabor, tá? Nos pães a gente consegue trabalhar com uma proporção maior, porque o pão é mais salgado, né? A gente é salgado, né? A gente consegue ali um sabor mais diferente. No bolo é um sabor mais delicado, a gente precisa de ter o sabor do bolo de acordo com o sabor que a gente quer. Por exemplo, um bolo de laranja, se eu coloco muita farinha de grão de bico, vai ficar com gosto de grão de bico e não de laranja, não é? Então, a gente precisa saber quais farinhas usar, saber quais as características de cada uma e se deixa sabor residual ou não. Mas essas farinhas ricas em proteínas são maravilhosas. Sempre que você puder, combine ali no seu mix e coloque uma porcentagem dessas farinhas, 1 ou 2 farinhas ricas em proteínas, para que você consiga agregar mais maciez, mais umidade, manter esse pão, esse bolo úmido e macios por mais tempo, tá bom? Vou tomar uma água aqui. Aí uma pergunta que eu sei que muitas pessoas podem estar se perguntando agora, né? É se a goma xantana é obrigatória. Eu já recebi diversas perguntas, né? Tem até um aluno meu que ele não usa goma xantana, então ele usa outras coisas para substituir a goma xantana. Então já respondi, né? Que sim, é possível a gente fazer uma receita sem goma xantana. Ela não é obrigatória, mas você precisa substituir as funções, as características da goma xantana de maneira eficiente dentro da sua massa, porque senão você vai ter prejuízos. Sua massa vai ficar esfarelando, não vai crescer de uma maneira tão bonita, né? Porque ela vai rachar em cima, ela não tem liga o suficiente. Então você precisa substituir à altura a goma xantana, mas você pode fazer sem sim.
Pode substituir por outro agente de liga? Sim, por psyllium, né? Aí tem que ver a proporção, porque o psyllium é mais fraco, então você tem que adicionar um pouco a mais do que a goma xantana. Mas você pode substituir por outro agente de liga ou retirar a goma xantana e aí melhorar os outros ingredientes. Por exemplo, colocando mais farinhas ricas em liga e também agregar ali um purê de inhame, por exemplo, que é um purê que tem uma liga maior e que a gente consegue transmitir essa liga para a massa, tá? Então, purê de banana também tem bastante liga, então a gente consegue colocar ali mais liga na massa através da inserção de outros tipos de ingredientes. Biomassa de banana verde, excelente para dar liga também, tá bom? Então, não se preocupe, se você não pode consumir ou não quer consumir a goma xantana, tem outras opções que a gente pode fazer, né, com a nossa receita para suprir a falta desse ingrediente, tudo bem? Bom, dentro, né, aqui das redes sociais, tem centenas de pessoas que aplicam esses ingredientes nas suas receitas, que usam o vinagre, por exemplo, que aplicam, que usam farinhas ricas em proteínas, ricas em gorduras e conseguiram ver ali a melhora nos seus resultados finais. Meus alunos, minhas alunas, muitas pessoas que me seguem aqui fazem uso desses ingredientes em combinação, claro, né, com o mix equilibrado, com os outros ingredientes equilibrados, mas a inserção desse tipo de ingrediente que eu tratei com você aqui, ele é muito importante para melhorar o resultado final, para melhorar a qualidade da sua massa, né? Você pode fazer um pão que fica mais ou menos sem colocar a goma xantana, sem colocar o vinagre, né? Sem colocar ali um ingrediente ácido para melhorar a sua receita. Vai ficar legal, mas pode melhorar, pode ficar muito melhor, pode ficar perfeito. Então, sim, eu recomendo que você use, sim, alguns desses ingredientes, teste em casa, não precisa colocar todos de uma vez, né? É até interessante você mudar um por vez, para você saber exatamente qual é a alteração que determinado ingrediente trouxe para aquela massa, tá? Para você ter essa expertise, para você já ir se familiarizando com o fato de que você vai conhecendo os ingredientes através dos testes das suas receitas. Então, numa próxima receita, você vai saber, olha, se eu colocar o vinagre nessa receita, eu sei que ele vai me dar esse resultado. Então, é para você também ir adquirindo conhecimento a partir do momento que você vai testando em casa opções de substituição, opções de inclusão de outros ingredientes, tá bom? Mas aí tem uma coisa, uma crença, uma objeção, né, que vocês podem estar pensando agora e que eu pensava lá no início, quando eu comecei a fazer receita sem glúten, antes de começar, né? Quando eu descobri que eu tinha doença celíaca e que eu fui atrás de receita sem glúten, a primeira coisa que quando eu olhei uma receita eu pensei, eu falei, nossa, quanto ingrediente nessa receita, gente, pra que tudo isso? Pra que 4 farinhas? Pra que colocar esse monte de ingrediente pequenininho, como a xantana, né, esses ingredientes que vão em quantidades pequenas? E eu sei que você também pode estar pensando isso, principalmente se você está começando agora, se você descobriu uma restrição ao glúten agora, né? Porque é normal, a gente estava, né, acostumada a ver receitas com farinha de trigo que tem 5 ingredientes. Aí a gente vem para as nossas receitas sem glúten, tem 10 ingredientes, tem, né, 11, depende da receita. E, gente, eu sei que é bastante, mas é necessário. Cada ingrediente está dentro da receita para te proporcionar uma melhora na textura daquela sua receita. Então, se a goma xantana está na sua receita, é porque precisa estar lá. Quem criou aquela receita fez da melhor maneira para que o resultado final fosse satisfatório, né? Que eu tivesse um bolo que cresça bem, que fique volumoso, que fique macio, que fique fofinho, que não esfarele. Então, eu sei que podem ser muitos ingredientes, à primeira vista você pode até se assustar, falar, não, eu não vou fazer essa receita não, porque tem muito ingrediente. Mas é necessário, tá? E você pode perceber que tem ingredientes que vão em quantidades muito pequenas, como a goma xantana, o vinagre, né? Vão em quantidades pequenas, mas fazem diferença no resultado final. Então, use, tá? Tire esse preconceito de que tem muito ingrediente na receita ou tem muitas farinhas. É necessário, a gente precisa agregar outros ingredientes para a gente melhorar a qualidade das nossas massas. Se não fosse assim, a gente ia ter pães ruins, pães duros, pães secos, bolos que não crescem bem, bolos que esfarelam, porque a gente não conseguiu melhorar
ali a qualidade das nossas massas, já que a gente tá pensando, mas se eu troco a farinha de trigo por uma farinha sem glúten, ela já é o suficiente para me trazer um resultado final como a farinha de trigo me traz. Macio, fofinho, que cresce bem, que não esfarela. E na verdade não é assim que funciona aqui. A gente tem ingredientes específicos para cada função dentro do nosso bolo, dentro do nosso pão sem glúten. E eles são necessários, tá? Se você pega uma receita que tem ali 10 ingredientes, siga a receita. Não retire ingrediente, porque você vai prejudicar o resultado final. Tudo bem? Recado dado. Isso é muito importante, tá bom? Porque, por exemplo, aqui no meu canal, aqui no perfil do Instagram, tem diversos vídeos de receitas. E minhas receitas não tem 5 ingredientes. Eu acho que tem uma ou duas, mas é um biscoitinho de polvilho, por exemplo. Tem 5 ingredientes. Pão e bolo tem de 8 para cima. E é importante você usar todos esses ingredientes. Se for retirar, vai dar prejuízo no resultado final. Se for substituir, substitua corretamente, porque também vai alterar o resultado final. Tá bom, gente? Muito importante isso. Então, qual é o jeito errado que muitas pessoas fazem? E por isso, né, vem até mim falando, mas eu coloquei a goma xantana, mas ficou duro o meu pão. Já recebi isso. Fiz direitinho a receita, só que eu não tenho balança. Eu não tenho balança, daí eu peguei a colher e medi na colher a goma xantana. Meu pão ficou duro. O que aconteceu? Pode ser a goma xantana, com certeza pode ser a goma xantana, principalmente porque se você não mediu, não pesou, você não tem certeza da quantidade que você colocou na sua massa. E 1 grama a mais de goma xantana faz diferença no resultado final. Faz diferença, tá? Eu já fiz esse teste. Já coloquei 2, já coloquei 3 gramas no bolo e dá diferença. Tanto na massa crua, quando você tá misturando, a sua massa fica muito mais gomosa quando você tem mais goma xantana do que quando você tem menos. E mesmo assim, né? Você consegue ali colocar no forno aquela sua massa, mas o resultado final vai ficar diferente, bastante diferente. Então é importante, siga as quantidades recomendadas. Esse negócio de, eu não tenho balança, eu vou converter os pesos na internet para colheres e xícaras. Vai funcionar? Pode ser que funcione. Eu recomendo? Não recomendo. Eu recomendo que você compre uma balança culinária, para que você tenha exatidão nas suas quantidades. A gente precisa de exatidão. A gente tem tantos ingredientes já, né, na nossa receita, já é ali um pouquinho mais difícil de você colocar tudo na mesma quantidade. Então, a balança vai te ajudar demais você a parar de errar, a reduzir os seus desperdícios, né, a padronizar os seus resultados. Com uma balança, você vai ter um bolo hoje que vai ficar de um jeito, semana que vem ele vai ficar provavelmente quase do mesmo jeito. Pode ter uma alteração, claro, se você alterou a temperatura, colocou no forno, não estava tão alto o fogo, né? O calor ali não estava alto o suficiente, vai ter alguma diferença. Mas o básico, o geral, vai estar igual, porque você padronizou. O uso de uma balança culinária é essencial para isso, tá? Então, se não tem, adquira. Olha só, a Alicia tá falando, são baratinhas, são mesmo, gente, R$30. Você consegue uma balança boa, daquelas branquinhas, tá? São suficientes, tá? Elas são ótimas. Claro, elas são delicadinhas, né? Você tem que cuidar um pouquinho mais ali para você não estragar, mas pesa tranquilamente, funciona muito bem. Então, recomendo que use sim uma balança culinária, para você ter exatidão nas quantidades e não colocar na quantidade errada, porque uma diferença de 1 grama faz diferença no seu resultado final, tá? Então, o jeito certo é esse, usar proporções corretas, e aí aqui eu vou te passar as proporções de cada ingrediente que eu falei antes, tá? Para você anotar e adicionar nas suas receitas. Vamos lá. Ácido. Eu recomendo 3%. 3% do ácido dentro da sua receita. 3% em relação à quantidade total de farinhas, tá? Então, por exemplo, em um bolo de 220, 230 gramas, vai colocar ali mais ou menos 5 a 7 gramas de vinagre, tá? É pouquinho, é uma quantidade pequena, que não vai alterar o resultado final quanto a sabor, nem odor, mas vai dar um resultado maravilhoso na textura, tá? Então, 3% de ácido. Goma xantana é até 2%. Mas depende, para mim, depende do tipo de receita que você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma massa de bolo, eu não uso 2% de goma xantana, tá? Eu uso de 1 a 1,3% de goma xantana. Por quê? Porque se eu coloco 2%, a massa fica muito pegajosa e a goma xantana deixa sabor residual.
Então, eu posso ter um prejuízo na minha massa por conta dessa goma xantana a mais na massa, tá? Eu gosto de 1 a 1,3% de goma xantana nas receitas de bolos. Nas receitas de pães, que a gente coloca mais farinhas, né? Que a gente tem um ponto de hidratação mais seco do que na massa de bolo, eu gosto de pôr, então, sim, 2%. Porque a gente precisa de mais liga para unir todas as farinhas que estão dentro da nossa receita. Então, 2% de goma xantana nos pães, tá? É o que eu uso em todas as receitas. Tem variação pequena, mas é o que eu recomendo para você também. O psyllium, a gente coloca até 4%. Por quê? É o dobro do que a goma xantana, né? Porque o psyllium, ele tem a ação mais fraca do que a goma xantana. Então, se em uma receita de pão eu coloco 4 gramas de goma xantana, quando eu vou substituir essa goma xantana por psyllium, eu vou colocar 10 gramas de psyllium, tá? Então, é um pouquinho mais que o dobro ali de psyllium para que você consiga um resultado final satisfatório. Porque senão, seu pão pode esfarelar, tá bom? Porque ele tem a ação mais fraca. Então, psyllium até 4%. Farinhas proteicas, amêndoas, né? Essas farinhas pertencentes ao subgrupo de farinhas proteicas, amêndoas, castanha de caju, farinha de amendoim. Essas farinhas eu recomendo de 15 a 20%. Tá? Em relação ao mix total ali, para você colocar na sua receita e ela proporcionar um resultado final muito mais macio, muito mais úmido. Purê. Eu falei do purê, gente? Eu falei do purê, né? Acho que eu pulei o purê? Não, eu falei. Tá, o purê. Esqueci. 20 a 30% de purê de batata doce, de inhame, purê de mandioca, de batata baroa, biomassa de banana verde também entra aqui nessa classificação, purê de banana, né? A gente consegue agregar de 20 a 30% de purê sem interferir muito no resultado final. Por que eu não posso colocar mais purê? Pode, mas o purê vai pesar a sua massa e vai trazer muita umidade. Então, você pode ter prejuízo no resultado final se você coloca excesso de purê na sua massa também, tá? Então, de 20 a 30% aí é o suficiente para você dar essas características de maciez e umidade sem perder característica de leveza, por exemplo, né? De crescimento da sua massa, tudo bem? E o último ingrediente é o bicarbonato. Bicarbonato de sódio eu coloco 1% na receita de bolo de chocolate e nas receitas de bolos coloridos, para que eu consiga ali acentuar a coloração e também o sabor dessa massa. Tudo bem, gente? Agora eu separei uma receita para falar com vocês, para a gente analisar juntas aqui. É uma receita de pão que leva o purê e também leva uma farinha rica em proteínas. Vamos lá, eu vou olhar aqui todos os ingredientes que eu falei. Farinha rica em proteínas, leva. Goma xantana, leva. Purê de batata doce, leva também. Então, vinagre, leva também. Olha só, desses ingredientes que eu falei, 4 deles estão nessa receita. Você vai ver em casa, quando você testar em casa, o resultado que essa receita vai te proporcionar. Maravilhoso. Quem não fez, faça. Na descrição da live no YouTube, tem a receita escrita e também tem o link para você assistir a aula. Por que tem o link se tem a receita? Porque você precisa assistir a aula para ver o modo de preparo da receita. Não adianta você pegar a listagem de ingredientes e tentar fazer a sua receita sem saber o modo de preparo correto. Isso pode fazer você perder a sua receita, tá? Ou não conseguir um resultado perfeito, se você não seguir exatamente o modo de preparo que eu vou indicar dentro da aula, tá? Então, eu vou passar a receita, você pode acompanhar pela descrição da live no YouTube, pode anotar, né? Mas você vai assistir o vídeo depois se você quiser fazer essa receita em casa. Tudo bem? Combinado? Então tá bom, hein? Vou confiar em vocês. Assistam, é importante. Pegar a receita sem saber o modo de preparo, a ordem de adição dos ingredientes, quanto tempo de descanso, quais são as etapas de fermentação, você pode errar a sua receita por conta disso, tá bom? Então vamos começar a análise da receita. Preparada, gente? Pegaram caneta aí para anotar? Vamos ver. Primeiro ingrediente é uma farinha. Aqui nós vamos ter 4 farinhas. São 4 farinhas de 3 grupos de farinhas, sendo que farinhas de estrutura nós temos 2 farinhas. Então, a primeira farinha, farinha de arroz branco, 90 gramas de farinha de arroz branco, tá? Tem gordura e proteína nessa massa? Não tem muita. Tem bem pouquinho, quase nada. Então, não contribui para maciez, para umidade? Contribui, mas bem pouquinho. Então, a gente vai colocar uma farinha rica em proteínas e gorduras
para que nós tenhamos essas características que nós tratamos na live, tá? Então, o segundo ingrediente é uma farinha de trigo sarraceno. São 50 gramas de farinha de trigo sarraceno. Por que eu não posso colocar só trigo sarraceno na massa? Porque o trigo sarraceno deixa sabor residual. Se eu coloco 140 gramas de farinha de trigo sarraceno na minha massa de pão, eu vou ter uma massa de trigo sarraceno. O gosto vai ficar de trigo sarraceno. Se você não gostar desse sabor, você pode perder a sua massa, porque você não vai consumir. Então, equilíbrio é muito importante, inclusive no sabor, tá? Se você gosta, se você não se importa, tá, você pode aumentar um pouquinho a quantidade de trigo sarraceno, mas vai deixar sabor residual, tudo bem? Então, 90 de arroz branco, 50 de trigo sarraceno, 40 gramas de amido de milho. Por que eu usei amido de milho nessa receita? Porque eu quero maciez, eu quero leveza no meu miolo do pão. Eu tenho estrutura, tenho duas farinhas de estrutura, trigo sarraceno e farinha de arroz. E agora eu preciso de leveza, eu preciso de maciez para o miolo do pão, senão ele vai ficar embatumado, pesado. Então, por isso que eu coloco o amido de milho. E são 40 gramas nessa receita do pão de batata doce. Tá, tenho estrutura, tenho maciez e leveza. Agora, o que falta? Liga. Eu preciso de liga na massa também. Então, eu coloco uma farinha de liga para que eu consiga unir já um pouquinho mais esses ingredientes. Essa farinha que eu usei foi o polvilho doce. Eu coloquei 50 gramas de polvilho doce nessa receita do pão, tá bom? Pode substituir? Pode, por fécula de araruta. O polvilho doce você substitui por fécula de araruta. O amido de milho você substitui por fécula de batata. Tá, gente? Não confundam. Nem fécula de mandioca. O polvilho doce é a fécula de mandioca. Tudo bem? Vamos lá, próximo ingrediente é a goma xantana, nosso agente de liga. Então esse ingrediente entra aqui para unir os demais ingredientes, para ajudar na formação daquela rede viscoelástica que vai manter a umidade e a maciez dentro da massa, tá? E os gases dentro da massa. Então a goma xantana entra com 4 gramas. Eu tenho 4 gramas de goma xantana nessa receita de pão. Para mim já é o suficiente, porque eu tenho uma farinha de liga e tenho um purê que vai me dar liga também, que é o purê de batata doce. Então, olha só, é uma receita equilibrada. 4 gramas de goma xantana. Quero substituir por psyllium. Posso? Pode. Você vai colocar 10 gramas de psyllium, tudo bem? Então, ou 4 gramas de goma xantana ou 10 gramas de psyllium. Lembrando, substituiu a goma xantana por psyllium, observe o ponto de hidratação da massa, porque provavelmente você vai precisar colocar mais líquido na receita, tudo bem? Porque o psyllium absorve mais o líquido da massa porque ele é rico em fibras. O próximo ingrediente é o agente de fermentação, é o fermento biológico seco instantâneo. Aqui nessa receita eu usei 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Posso substituir esse fermento por outro tipo? Pode. Pode substituir por fermento natural, e aí a proporção eu não vou te falar a proporção, porque eu não trabalho com fermentação natural. Posso substituir por outro fermento biológico, seco ou fresco? Pode. E aí as proporções são diferentes. Por quê? Porque o fermento biológico fresco ele é mais fraco do que o seco instantâneo e é mais fraco que o seco também. Então, quando você for substituir o fermento biológico seco instantâneo por fermento fresco, quanto você vai colocar? 15 gramas de fermento biológico fresco. Se você quer substituir por fermento biológico seco comum, você vai colocar 10 gramas de fermento, tá bom? Muito importante, o instantâneo é mais forte, por isso você coloca uma quantidade menor, tudo bem? E aí vamos para o nosso purê, o nosso ingrediente que vai melhorar a qualidade das nossas massas. Aqui eu usei purê de batata doce, num total de 100 gramas de purê de batata doce. Nossa, mas eu posso substituir? Eu não gosto de batata doce. Posso usar outro tipo de purê, outro tipo de tubérculo? Pode. Você pode usar mandioca, inhame, abóbora. Você pode substituir por outro tipo de purê, por biomassa de banana verde, para agregar as mesmas características. Os purês, principalmente, por exemplo, a biomassa de banana verde, ela é rica em amido resistente, que é similar à fibra. Ele se comporta de maneira muito similar à fibra dentro do nosso organismo. Então, a gente se sente mais saciada, a gente digere esse alimento de uma maneira mais demorada, então também reduz o índice glicêmico das receitas. Então, a biomassa de banana verde é maravilhosa para a gente utilizar nas preparações por conta desse amido resistente que ela contém. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, eu li aqui e falei errado. Tudo bem? Então, purê de batata doce 100 gramas, tá?
Tem que ter equilíbrio nessa quantidade para que você não pese a sua massa. O purê de batata doce, o purê em geral, ele pode pesar a massa se você colocar em excesso. Tudo em excesso também prejudica. Então é importante você seguir as proporções. Açúcar. Nossa, para que eu vou colocar açúcar no pão? Para servir de alimento para o fermento. Perceba, é uma quantidade muito pequena. 15 gramas, dá uma colher de sopa. 15 gramas de açúcar demerara. E esse açúcar, ele vai entrar na massa para ser o start do fermento. O que é isso? O fermento é composto por leveduras, que são micro-organismos vivos. Esses micro-organismos vivos fazem o processo de fermentação através da quebra dos açúcares, que aí há a liberação de álcool, compostos orgânicos e gases, né? Que promovem ali cada um sua característica. E o açúcar, então, é um açúcar simples. Ele é mais fácil para ser quebrado pelo fermento. Por isso que quando a gente coloca o açúcar na receita, é para a gente começar a fermentação mais rápido, tá? É com esse objetivo. E como é a quantidade pequena, o açúcar ele é completamente digerido ali pelas leveduras durante o processo de fermentação, tá? Então, você pode usar açúcar demerara, açúcar branco, o que você preferir, tudo bem? Mas é importante você colocar se você quer essa fermentação mais rápida inicialmente, tudo bem? Se você não quiser colocar, você pode deixar o seu pão fermentando por mais tempo, porque a gente tem açúcar na batata doce também. A gente tem carboidratos, né, nas farinhas, só que esses carboidratos são carboidratos mais complexos. Por isso, demora mais para fermentar o seu pão, a sua massa. Por isso, tem que deixar um pouquinho mais de tempo para que você consiga uma fermentação boa ali da sua receita, tá? Próximo ingrediente são 100 gramas de ovos. Os ovos vão entrar para dar liga, mais um ingrediente que ajuda na liga, para dar maciez, para dar umidade, para dar estrutura, coloração para as nossas massas de pães. Então, os ovos aqui vão entrar em 100 gramas. Pode substituir? Pode. Mas, olha só, purê de batata eu já não posso usar, porque eu já usei na receita. Eu não posso usar duplicado 2 ingredientes. Por exemplo, tem farinha de trigo sarraceno nessa receita, né? Vamos supor que você queira substituir a farinha de arroz branco por farinha de trigo sarraceno também. Não recomendo que faça isso, porque você está dobrando 2 farinhas pela mesma, trocando, né, 2 farinhas por uma só. Isso vai trazer um prejuízo, pode trazer um prejuízo, mas vai trazer principalmente um resultado final muito diferente do que o original. Então, não recomendo que você duplique ingredientes. Tem purê de batata doce nessa receita. Quando eu for substituir os ovos, eu vou substituir por outros ingredientes, não por purê de batata doce, tá? Posso substituir por gel de chia, por gel de linhaça, tudo bem? Mas não por purê de batata doce, tá bom? Óleo vegetal, 30 gramas de gordura, 30 gramas de óleo vegetal. Posso substituir por banha de porco? Pode, só que você vai reduzir essa proporção em até 20%. Porque a banha de porco é muito mais gordurosa, ela vai deixar o seu pão mais pesado. Se você coloca na mesma proporção, o resultado final vai ser alterado. Então, coloca ali uns 25 gramas de banha de porco, se você for usar, em substituição aos 30 gramas de óleo vegetal. Posso usar óleo de coco? No mesmo pensamento que a banha de porco, você vai reduzir ali até 20% para que você consiga um resultado final que não fique tão pesado, tão gorduroso. Porque o óleo vegetal, o óleo de coco, também deixa a sua massa mais gordurosa, tá bom? Mais uma água. Os últimos 3 ingredientes. Vinagre. Vai vinagre nessa receita e dá diferença no resultado final. Aqui eu coloquei 7 gramas de vinagre, tá? Você pode colocar até 10 gramas de vinagre, não tem problema. Então, o vinagre, como eu disse, vai trazer maciez, vai ajudar a manter a umidade ali dentro da massa, a manter os gases dentro da massa através da manutenção dessas bolhas de ar, dessas bolhas de evaporação, de vapor dentro da massa, tá? Então, o vinagre aqui você pode substituir por suco de limão ou por suco de laranja, tá? Não tem problema, porque é uma quantidade pequena, não vai ficar um pão com gosto de laranja, tá bom? Sal, pra dar sabor, pra combinar ali os sabores, para acentuar mais os sabores dos outros ingredientes e também para controlar a fermentação do fermento biológico, tá? Então, o sal age também como um conservante natural nos nossos pães, então ele é ótimo, mas tem que ser utilizado na quantidade correta para que você não deixe um pão muito salgado. E o último ingrediente, né, não menos importante, é o que vai unir todos esses ingredientes, é a água. Você vai usar 115 gramas de água filtrada.
tá? Para você unir todos esses ingredientes, ela vai contribuir também para a umidade dentro dessa massa, para a maciez, tá bom? Para o crescimento, porque ela atua ajudando ali na fermentação. Se eu tenho um pão mais úmido, eu tenho uma fermentação melhor. Eu tenho que ter água para o fermento também. Tudo bem, gente? Então, esses são os ingredientes. Dentro dessa receita, eu tenho 4 dos ingredientes que eu citei, que vocês devem implementar nas suas receitas para melhorar o valor nutricional, para melhorar a qualidade das suas receitas, tá bom? É uma receita fácil de fazer. Acessem o link que está na descrição da live no YouTube, já vou colocar no Instagram também, para você testar em casa. Assista a aula antes de executar a receita para você não errar, tá bom? Ou diminuir as chances de erro, tá bom? Sal são 5 gramas. Eu esqueci de falar. Ou eu falei, né? 5 gramas. Tá bom, gente? Vamos para as perguntas agora. Deixa eu ver aqui no Instagram primeiro. Ontem eu comecei pelo YouTube, hoje vamos alternar. Vamos começar pelo Instagram. E vocês, se tiverem dúvida, podem ir colocando no chat. Vamos ver. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Saber a porcentagem é muito bom. Verdade, né, Lícia? Até bolo comum usamos bicarbonato. Pode colocar também. Só tem uma coisa importante no bicarbonato, que ele pode deixar o seu bolo com gosto ferroso, metalizado, né? Dependendo da quantidade que você coloque, porque ele libera carbonato de sódio, que é uma substância que vai deixar esse sabor residual na receita se você colocar em uma grande quantidade. O que neutraliza isso? O vinagre, o ácido. Mas aí você tem que colocar uma quantidade maior de vinagre, a depender da quantidade de bicarbonato, para você conseguir neutralizar esse sabor residual. Com chocolate nos bolos, eu uso também bicarbonato. Isso escurece o chocolate. Isso mesmo. A Eliane disse que assiste várias vezes os vídeos antes de fazer a receita. Isso aí, gente. A Eliane tá certíssima. Tem que assistir para você entender realmente como que é o método daquela receita, tá? Cada receita tem um método diferente, tem uma ordem de adição de ingredientes diferente. Então, é importante que você assista para que você faça exatamente como deve ser feita a receita em casa. Olha aqui. Normalmente com levain é 30%, mas sendo sem glúten pode ser que deixe a massa mais pesada, então de 15% a 20%. Pronto! Quem quiser substituir o fermento biológico seco instantâneo nas receitas por levain, por fermento natural, pode usar de 15% a 20%. Muito obrigada, viu? Também tô no YouTube sim, tá bom? Vamos ver. Opa! Ótimo! Vamos para o YouTube agora então. Acabei de chegar para mais uma aula deliciosa. Ô, Guilmar, bem-vinda! Lícia disse que vai estar viajando, mas vai ser uma força para assistir. As aulas da semana são gravadas, então você vai poder assistir durante toda a semana, né? Durante a semana do dia 30 ao dia 13 ali, todas as 3 aulas, tudo bem? Claro que cada uma vai ser liberada num dia, mas você pode assistir porque elas são gravadas. Ah, cadê? Gratidão por compartilhar suas experiências. Olga, eu gosto de compartilhar porque eu sei que alguém vai se sentir ajudada, né? Que eu vou conseguir ajudar alguém através da partilha das minhas experiências, né? Sejam elas boas ou ruins. Então, eu fico feliz se eu puder ajudar alguém com isso. Pode combinar vinagre igual uma chantana, Joselma? Sim, você pode colocar os 2 ingredientes na receita, não tem problema nenhum, tá? Farinha de banana verde substitui qual? Libeni, a farinha de banana verde é uma farinha de estrutura, tá? Só que a farinha de banana verde ela é rica em fibras e ela resseca a massa. Se você coloca em uma grande quantidade, a sua massa vai ficar mais pesada, mais seca, por conta dessa característica da banana verde, tudo bem? Então, você pode usar ali, por exemplo, uns 10% de farinha de banana verde no seu mix de farinhas. Então, compondo a parte de farinhas de estrutura, você coloca ali uns 10% de farinhas de banana verde. Você pode substituir, por exemplo,
A farinha de banana verde não substitui muito nenhuma outra farinha por conta dessa característica dela, sabe? Então eu prefiro que você combine essa farinha com outras farinhas dentro do seu mix, tá? Quando adiciono purê na minha massa de pão, tenho que diminuir a hidratação da receita? Ana Mírcia, depende, tá? Depende do tipo de purê, depende da quantidade de purê e depende da receita que você tá fazendo. Então, o ideal, né, você ir colocando ali os ingredientes líquidos, principalmente a água, né, no final ali da receita, aos poucos, para você vendo o ponto de hidratação. Depende, não posso te garantir de que vai precisar de menos líquidos ou de mais líquidos. Geralmente, né, a gente coloca ali uma quantidade menor, mas não dá para garantir porque depende muito das farinhas, da receita, dos demais ingredientes, da quantidade de purê, tá bom? O ideal é você ir observando mesmo o ponto de hidratação da massa. Deixa eu ver o que mais. Quando usar psyllium, posso fazer o gel antes de adicionar a massa? Pode, Clarice, pode sim, tá? Você pode hidratar o psyllium antes de colocar na receita. Você vai hidratar esse psyllium com água quente, tá? Ferve a água, mistura no psyllium, bate, 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 forma aquela goma, deixa esfriar, depois você vai quebrando a goma e jogando na massa já pronta ali, né? Só para incorporar o psyllium. Pode fazer assim também. Ou adicionar direto as farinhas, que é o jeito que eu faço. Eu acho mais prático. E aí você vai controlando a hidratação ali de acordo com a necessidade. Quando eu assisto a maneira de fazermos, a gente grava melhor. Exatamente, Aparecida. E quando você vai executar a sua receita, você tem mais certeza do que você está fazendo, não é mesmo? Porque você sabe que você não pode colocar o fermento e o sal juntos, lá junto com o mix. Você tem que colocar o sal depois, né? Na receita eu explico por quê. Então é muito importante você assistir sim a receita antes de executá-la. Efetivamente, para você ter mais confiança do que você do que você tá fazendo mesmo na sua massa, tá? Às vezes muda ali um modo de preparo, muda a ordem de adição dos ingredientes, então é importante assistir. Qual tira o sabor da farinha de grão? Como tirar o sabor da farinha de grão de bico? Elis, dá para neutralizar um pouco esse sabor residual da farinha de grão de bico através da combinação com outras farinhas, tá? E também com a combinação da farinha de feijão branco. Então, se eu coloco, por exemplo, 50% de farinha de grão de bico e 50% de farinha de feijão branco e misturo, eu já consigo tirar um pouco do gosto residual do grão de bico, tá? Mas o ideal é você combinar com as demais farinhas do seu mix para que você consiga reduzir um pouco esse sabor residual do grão de bico, tá? E usar em uma proporção menor. Então, a combinação é o ideal para qualquer farinha. Qual o percentual de cada ingrediente em um bolo de vinagre? Já falei, né? Maria? Já respondi sua pergunta. Não sou celíaca, mas quero diminuir o glúten por causa das dores. Lícia, se você sente dor e com a redução do glúten você se sente melhor, fique à vontade para fazer as receitas aqui do canal, tá? Para você testar em casa, porque a gente precisa de qualidade de vida, né? E se o glúten faz mal pra gente, a gente tem que retirar sim. Por que você prefere a goma xantana à goma guar? Porque a goma xantana tem a ação mais forte do que a goma guar. Por isso que eu prefiro a goma xantana. E eu já tenho muita prática com ela, então eu sempre uso a goma xantana mesmo. Te acho muito legal, o seu jeito de explicar é maravilhoso e sempre com clareza, pois é um assunto novo para mim e sou muito curiosa. E em aprender receitas boas, principalmente essa sem o glúten. Parecida, muito obrigada. Fico muito feliz que você goste do jeito que eu explico e que você entenda que eu consiga ser clara para você, tá? Fique à vontade para testar as receitas aqui do canal, tem mais de 250 receitas para você testar, tem vídeos, né, tem aulas sobre farinha, sobre todos os ingredientes. Fique à vontade para assistir também para aumentar ali o seu nível de conhecimento. Isso vai te ajudar a fazer os seus pães e bolos perfeitos sem glúten. Por que sempre fala de vinagre de maçã? Lícia, eu falo de vinagre de maçã por conta da coloração dele mesmo. Não é preferência, não. Preferência assim, não tem, tem diferença entre cada vinagre? Não. Qualquer vinagre você pode usar, tá? Mas eu prefiro de maçã por conta da coloração. Por exemplo, como é um vidro grande, né, que a gente compra, se eu vou fazer uma massa branca e eu tenho só o vinagre acético, eu vou colorir essa massa. Então, por isso que eu prefiro esse vinagre de maçã, que ele é mais clarinho, mas pode ser o de álcool também, não tem problema nenhum. Li que a farinha de amaranto é mais proteica. Confere? Qual farinha ela vai substituir? De que grupo ela é?
Marília, ela é super proteica mesmo, a de amaranto, a farinha de quinoa. São farinhas ricas em proteínas, que pertencem ao grupo de farinhas de estrutura. Só que elas são, assim, tem essa característica de proteína muito diferente. A farinha de quinoa deixa sabor residual. A farinha de amaranto, ela pode deixar uma textura um pouco areienta, dependendo da quantidade que você coloca. Então, para ambas as farinhas, tanto a de amaranto quanto a de quinoa, a minha recomendação de uso é de 10 a 20% ali, no máximo, 10 a 15, melhor, por conta do sabor residual da quinoa, tá? E o amaranto também por conta dessa característica de deixar um pouquinho essa textura mais areienta, por conta dessa característica mesmo da farinha de amaranto, tá? Você pode substituir uma pela outra na receita, mas ambas são farinhas de estrutura. Um beijo no coração, tchau pra vocês. Tchau, tchau.